Prepare-se para ser tocado pela poderosa palavra de Deus. Nós vamos ver dentro do Evangelho de João, e até mesmo dentro de outros evangelhos, algo muito interessante que o Senhor Jesus Cristo, por muitas vezes você vai encontrar a afirmação: ainda não chegou a minha hora, amém? Não chegou a minha hora. O Senhor Jesus, Ele é Deus, é onipotente, onisciente, onipresente. Por mais que estava no corpo físico, Ele tem os mesmos atributos do Pai, porque os atributos divinos somente Deus pode ter e o seu Filho. E Jesus, Ele sabia todas as coisas, sabia do seu processo, sabia da sua caminhada, Ele sabia tudo o que iria acontecer com Ele, sabia de tudo. Mas Ele nos deu o exemplo de como agimos dentro do reino de Deus, nos deu ao entender. E dentro desse processo do tempo aqui, que Ele dizia que ainda não era o tempo, mas em João, no capítulo 12, versículo 23, foi a primeira afirmação que Ele dá sobre que tinha chegado a sua hora. Que tinha chegado a sua hora. Isso foi uma das diversas vezes que Ele falou que tinha chegado a hora dele. Mas essa foi a primeira. Eu observando dentro deste contexto de hora, e lembrei que na virada do ano nós falamos sobre o tempo. O tempo que nós temos, o tempo que nós temos como precioso. Na virada do ano, deste ano, o ano da conquista. E olhando para a vida de Jesus, e vi que o Senhor Jesus está anunciando algo muito importante. Chegou a minha hora de cumprir a parte mais importante da minha missão. A parte mais importante da missão de Cristo não é o arrebatamento. Você vai entender mais para frente. A parte mais poderosa, forte, difícil da missão de Cristo foi morrer na cruz do Calvário. Foi entregar a sua vida, derramar o seu sangue por mim e por você. Isso era o momento mais tenso, o ambiente mais complexo do ministério e da missão de Jesus na terra. Mas quando eu observo Jesus falando, chegou a minha hora, eu percebo que dentro das Escrituras, assim como Salomão já tinha observado isso, percebemos que existe um propósito estabelecido com tempos e em épocas. E Jesus, quando chegou na terra, e Ele cumpriu todo o seu ministério, Ele disse, agora sim chegou o tempo. Deu cumprir, deu ser glorificado, o Filho do Homem há de ser glorificado, de glorificar o meu Pai. Em outras partes você vai encontrar várias expressões que Ele vai estar, que os evangelistas esteve relatando. E o que é interessante, Jesus passou pelos processos, viveu o seu propósito. Por mais que foi doloroso, Ele cumpriu a sua missão com excelência e êxito. Eu acho que a coisa mais triste é quando não conseguimos concluir uma missão com excelência. Quando não conseguimos fazer um trabalho de qualidade. Eu creio que todos nós já passamos por isso. Seja na escola, com um trabalho que você achou que estava arrasando e o professor te deu uma nota ruim por aquele trabalho. Você fica decepcionado. Talvez você achou que no seu serviço secular você achou que estava bombando e arrebentando como funcionário do mês e o teu patrão ou o teu gerente te chama a atenção. Às vezes nós achamos que estamos acertando tanto dentro da igreja, mas às vezes nós podemos nos decepcionar às vezes com nossa liderança ou com o próprio pastor dizendo, não está legal, precisa melhorar. Então, há uma coisa interessante, é cumprir as coisas com êxito e com excelência. Isso é algo que é muito importante nós observarmos, porque eu já vi gente falando que Deus não quer excelência, que Deus não quer perfeição. Eu acho muito incoerente falar isso, porque o nosso Deus é perfeito. E a Bíblia nos mostra, sede santo como o Senhor é santo. A Bíblia nos manda ser perfeito, como eu vou dizer que não podemos prestar um serviço com excelência? Hoje o Abi disse isso, que nos trabalhos às vezes nós prestamos um serviço para nossos patrões com excelência. E quando se trata das coisas de Deus, queremos fazer de qualquer jeito, relaxadamente, sem qualquer perfeição. Mas temos que lembrar que aquele que nos retribui está de olho em nós e no nosso trabalho. Então, meus irmãos, faça tudo com excelência, porque Jesus fez com excelência. Ele concluiu sua missão com excelência e êxito. O resultado, você quer saber qual é o resultado do serviço de Jesus? Olha para o teu irmão aí. Olha a coisa mais maravilhosa. Um crente do seu lado que glorifica a Deus, que dá aleluia, que está aqui nessa noite para ceiar, ou que está preparando para ir morar no céu. Esse é o resultado da missão, da excelência de Cristo.
Porque se não fosse excelente e nem tivesse êxito, não estaríamos aqui. Mas o sacrifício de Jesus nos proporciona estarmos aqui para adorar, para exaltar ao seu santo nome, aleluia. Glória a Jesus. E o que é interessante é que em todo o processo teve um tempo determinado. Existe um tempo determinado. Existe época certa. Interessante que quando eu observo a vida de Jesus, até a sua própria aparição na terra e na época, foi segundo a vontade de Deus, segundo um tempo. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então na plenitude dos tempos, quando se completou os tempos, porque desde o momento que Jesus, quando João apareceu, não Jesus, mas João aparece, basicamente eles aparecem na mesma época, mas quando aparece, começa os últimos dias na face da terra, meu irmão. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra desde Jesus pisou na terra. Quando Jesus pisou na terra, ele condenou a terra e diz: agora eu vou preparar-vos lugar. Você está entendendo isso? O dia que ele pôs o pé aqui, meu irmão, ele não veio aqui para melhorar as coisas, não. Ele veio aqui para dizer: olha, é o seguinte, vou dar uma orientação para vocês. Vai vir um juízo, vou voltar, vai acontecer isso. Então se preparem, vocês não vão saber a hora, nem um dia, mas fique atento, aguarde. Porque a terra, essa terra que vocês conhecem, isso aqui vai acabar. O sol vai escurecer. A lua virá como sangue, como cinza. A terra vai tremer ondas. Então ele estava dizendo: estou vindo aqui na plenitude dos tempos. Quando se completou os tempos, o tempo de quem? O tempo de Deus. Se completou o tempo de Deus para a terra, ele enviou o seu Filho dizendo: olha, a última oportunidade, é chegada a hora. E o tema dessa mensagem é chegada a hora. Então Gálatas vai dizer que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Aí o interessante é que Jesus nasce. E até para o nascimento de Jesus houve um tempo. Porque diz em Lucas 2:21: e quando os 8 dias foram cumpridos, tempo cumprido, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Jesus também no seu processo, na tentação, teve um período. Em Lucas 4:2, e 40 dias foram tentados pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando ele teve fome. Então perceba que houve tempo para tudo, para a chegada, para o nascimento, para a circuncisão dele, para o tempo do seu batismo, um tempo que nós ficaremos aqui talvez muito tempo falando sobre isso, mas eu preciso adiantar. Mas um ponto importante é que Jesus sabia a hora, né? Jesus sabia que a hora de cumprir o maior desafio da sua missão se aproximava. Jesus sabia que um novo ciclo do teu ministério aparecia. Jesus sabia que estava à porta da conclusão do teu ministério ali na terra, estava findando. Abriu-se a porta do último tempo, do último momento, do momento mais importante, do momento ímpar, daquilo. Me dá um pouquinho de retorno aqui nas minhas caixas, por favor. Ele sabia que estava chegando. E o que é interessante, irmão, porque ele sabia que lhe restava pouco tempo para poder cumprir sua missão. E eu te pergunto, o que Jesus fez com esse tempo? O que Jesus fez com o tempo que lhe restava para cumprir sua missão? Nós sabemos que Jesus permaneceu que jeito, irmão? Focado. Quem é seu maior exemplo? Quem é o seu maior exemplo? Jesus. Quem é o seu maior exemplo? Quem é o nosso maior exemplo? Jesus. Depois você pode escalonar pessoas aí, mas é Jesus. Jesus não perdeu o seu foco quando soube que estava pouco tempo. Jesus, ele ficou focado no seu propósito, não se desviou. Ele não se deixou ser persuadido por Pedro, quando disse: não, Senhor, você não vai para a cruz, não precisa ir não. Ele não deixou ser persuadido pelo diabo, que disse: olha, tu não precisa do sacrifício, só me adora que eu te dou tudo. Não necessita de sacrificar a sua vida, eu te dou tudo, só me adora. Seja desleal a Deus e me adora. E eu te darei tudo, porque tudo é meu. E isso é interessante, porque tem muita gente querendo vagar nas terras do inimigo e não quer andar no caminho do Senhor. Cuidado em onde você está andando, viu? Porque lá não é de Deus.
Então preste bem atenção que o Senhor Jesus não deixou ser influenciado. Ele não desistiu do seu chamado, da sua missão. Ele não distraiu. Jesus não teve distração quando ele entendeu, chegou a minha hora. Eu ministrei esses tempos agora, algum tempo atrás aí, do comportamento de Jesus, quando ele estava aproximando e ir para Jerusalém, porque as pessoas disseram, ele está indo para Jerusalém. O rosto é de quem vai para Jerusalém. Porque ele firmou a sua vista, ele focou, ele não distraiu do seu chamado. Ele caminhou em direção, se entregando totalmente à vontade de Deus, ao querer de Deus. Ele se entregou totalmente. É tão interessante que quando ele está no Getsemane orando, e eles foram buscar Jesus, os soldados, Jesus se adiantou. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem tem a certeza e a convicção de uma vida com Deus, não se distrai, não perde foco, não se envolve em coisas polêmicas ou coisas erradas, mas ele continua focado no propósito, na salvação, na cura, na libertação, na salvação de almas, na expansão do reino, na adoração, na celebração. Ele busca sempre estar envolvido nas coisas de Deus. E essa entrega de Jesus no seu propósito, este foco, toda essa distinção em ir nesta última hora dele, fez o quê? Nos garantiu essa liberdade que nós temos hoje aqui de levantar nossas mãos e de adorar ao seu santo nome. Você pode levantar sua mão e dizer obrigado, Jesus. Interessante que dentro desse processo, Jesus fez tudo o que fez e subiu ao céu. Mas a sua história ficou marcada e marcou a terra, marcou a humanidade. E a vida dele e os seus feitos foi escrito. Os seus feitos e sua vida está em palestras. O seu exemplo, sua vida e seus feitos estão no meio das seitas. Está lá. Os seus feitos e a sua vida está dentro do espiritismo. Jesus está em todos os lugares, em filmes, em teatros e principalmente dentro da sua igreja e do coração do seu povo. Mas voltando, que é interessante porque preste atenção, tanta coisa que a vida de Jesus alcançou e alcança até hoje. E não param de fazer filme, não param de fazer seriado, e não param de fazem livros, escrevem, todo tempo alguém lançando um novo livro, tudo apontando para Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele utilizou o seu último tempo para cumprir sua missão. Agora eu quero falar um pouquinho do seu tempo, do meu tempo, nosso tempo. Irmão, você já percebeu que está passando? Tua vida está passando? Eu conversava com alguém ontem, ele disse para mim, pastor, e eu comungo a mesma coisa com ele. Esses dias, a minha filha estava pedindo dinheiro para comprar balinha. Eu virei as costas, ela estava do outro lado dizendo, me dá dinheiro para comprar absorvente. Eu também estou passando por isso. Pai, traz um sorvete, agora é absorvente. Você viu o que está passando, irmão? Você já olhou no espelho que os cabelos estão ficando menos ou estão ficando mais brancos? Você já percebeu que aquele corpão assim já não está mais assim? Você está entendendo que o tempo está passando para você? Isso é algo muito interessante, porque o que nós estamos fazendo com o tempo que nos resta? Porque segundo a ciência nós já começamos a envelhecer quando nós nascemos. Já começamos a envelhecer, quando nascemos envelhecemos. E o que você está fazendo com o tempo que lhe resta? Hoje a pastora Milena disse, do nosso irmão lá, o Antônio Pinheiro, meu amigo, companheiro de ministério, foi meu patrão por muito tempo, quando eu era mais novo, adolescente, trabalhei muito por eles. Hoje de manhã, acordou, passou um pouquinho, teve uma parada cardíaca e morreu. Porque lhe resta um tempo, irmão. Nós não sabemos quanto tempo nos resta, mas resta um tempo. Como nós estamos nos comportando dentro desse tempo? Vamos diminuir as andações aí, irmão. Como nós temos utilizado esse tempo? Você tem que pegar o seu tempo e utilizar ele de que forma, irmão?
De que maneira temos administrado o tempo, esse tempo que nos resta? Olha para mim, por favor. De que tempo nós temos administrado esse tempo que nos resta? Para quem? E para que nós estamos usando esse tempo? Para quê e para quem? Vocês estão comigo? Por mais que nós temos adolescentes aqui, o tempo está correndo. As crianças estão lá em cima, mas o tempo está correndo para vocês. Jovens, o tempo está correndo. Para nós, adultos, está correndo o tempo. E nós precisamos atentar para isso, porque existe 2 tempos esgotando para nós, irmãos. Existe 2 tempos esgotando para cada um dos cristãos. O tempo de vida e o tempo de Deus para a humanidade. O seu tempo de vida está esgotando. E o tempo para a humanidade está se esgotando. São 2 tempos que eles estão decrescentes, diminuindo. Não tem como acrescentar neles nada. E o tempo para mim e para você está acabando. E se a pastora Milena disse aqui, e se o tempo para a humanidade acabar agora? E se no céu o Senhor bradar com os seus anjos? O que nós fizemos com o nosso tempo? O que nós fizemos com, e para quem foi? E por que usamos eles? E para quê? E para onde? Para onde direcionamos nosso tempo? Porém, esses 2 tempos são muito importantes para nós. Eles têm um princípio importante. Porém, nesses 2 tempos nós temos 2 fatores importantes. Primeiro, como pessoas, nós nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. Essa é o fluir da vida do ser humano. Nós não mudamos isso. Só que, porém, existe, como cristão, um tempo como cristão. Então, como pessoa, eu preciso nascer, crescer, eu preciso reproduzir, envelhecer e morrer. É normal. Só que diante de Deus, o tempo de Deus, o cronos de Deus, como que eu utilizo ele? Eu preciso gastar esse tempo crendo. Eu preciso gastar esse tempo amando, batizando, transformando vidas. Eu preciso gerar. E agora uma coisa que Deus me corrigiu essa semana. Semana não, já tem quase 3 semanas. Porque eu falo muito de Deus levantar uma nova geração. E ao meu coração o Senhor bradou dizendo, como que eu levanto uma geração se existe uma geração doente? Não se pode levantar uma nova geração com uma geração doente. Então vai dizer o quê? Deus errou naquela geração. Mas o que Deus está dizendo? Cure a nova geração. Sare a nova geração. E uma geração curada, uma geração avivada, vai gerar uma geração melhor ainda para a honra e glória do Senhor. E o nosso tempo com Deus tem que ser de gerar. Nós temos que ter esse DNA de geracionar pessoas, gerar pessoas. O tempo de Deus nós temos que curar, libertar, salvar. Nós temos que adorar. Nós temos que promover comunhão, não é pedir comunhão. Nunca peça comunhão em nome de Jesus, mas doa comunhão. Para de conversar, não tem comunhão nessa igreja. Não é que não tem, é você que não tem com a igreja. Temos que transmitir a palavra, promover comunhão, que eu falei, aguardar, esperar em Cristo. Nós temos que reproduzir, exercer ministérios e viver processos e propósitos dentro do tempo que nos resta. Vocês estão aí, irmãos? Aí você precisa perceber que sua vida para com Deus, ela é mais importante e significativa do que sua própria vontade. Diga assim para o seu irmão, entenda de uma vez por toda, a tua vida com Deus é mais importante e significante do que a sua própria vontade. Porque você percebe em um homem, ele pode ser bem sucedido e cristão, o que mais fala alto é a sua vida com Deus do que o seu dinheiro.
A vida com Deus, ela é mais significante do que todas as outras coisas, irmãos. É por isso que nós precisamos compreender que tudo que você faz, tudo que você exerce, seja fora da igreja, é para glorificar a Deus. Você não entendeu isso não? O teu trabalho é para glorificar a Deus. A tua formação acadêmica é para glorificar a Deus. A tua vida é para glorificar a Deus. O teu talento, o teu dom de ganhar dinheiro é para Deus. Tudo é para Deus. Você tem que aprender isso. Até quando você vai ficar desprendido disso, irmão? Enquanto você não entender que tudo que você faz tem um propósito para com Deus, e que Deus que te pôs aonde te colocou, porque Ele tem um propósito de levar o reino, levar tudo, e você acha que é só ganhar dinheiro. Você ainda não entendeu que você nasceu para Ele e por Ele. Você está achando que é tudo sobre você. Você ainda insiste achando que é para você, que é sobre você, que é sobre a sua pessoa, sobre a sua família, que é sobre as suas vaidades, o seu querer. Não, irmão. O dia que você entender que tudo é por Ele, é para Ele, é para cumprir o propósito dEle, você é escolhido, não desperdice o seu tempo. Vira para o teu irmão mais uma vez e diz assim: ei, você é escolhido, você é escolhida. Diga, para de perder tempo. Diga mais forte, irmão, para de perder tempo. Diga assim: não desperdice o seu tempo. Sabe, irmão, o que nós temos visto é pessoas desperdiçando suas vidas e o tempo que lhe resta. Desperdiçando o tempo que lhe resta. Judas traiu Jesus e foi se enforcar, condenado ao inferno. Pedro também traiu Jesus, mas foi chorar arrependido. Pedro se arrependeu, Judas sentiu remorso. O que olhamos para os dois, um morreu enforcado, cometeu um suicídio, tirou a sua própria vida, destruiu a sua alma. O outro se salvou com um arrependimento e com lágrimas diante do Senhor, dizendo: eu sou um miserável mesmo. Lhe resta pouco tempo. Lhe resta pouco tempo para você poder viver algo extraordinário para Deus. Lhe resta pouco tempo. O que você tem feito com o seu tempo, irmão? Eu quero te fazer uma pergunta. Se nós fôssemos no cinema para assistir um filme, e o filme fosse sobre a sua vida, fosse passar toda a sua vida ali, nós fôssemos, toda a igreja fosse assistir um filme da sua vida. Vamos ser melhor, vamos dar um exemplo. Nós temos o filme de cada um de vocês aqui, e Deus fala: põe no telão. Apagamos as luzes para ficar melhor, e vai passar a sua vida na tela aqui. O tempo que você viveu até hoje. Qual é o gênero do seu filme? Pastor, o que é gênero? A tua vida é uma comédia? A tua vida é um terror? Tua vida é um suspense, um drama? A tua vida é um filme pornográfico? O teu filme que fosse passar aqui é um filme de ação? Qual é o gênero do teu filme? Se fosse passar no telão o teu filme, e eu quero perguntar mais ainda: qual seria o final do teu filme? Seria um final triste ou um final feliz? O seu filme hoje termina no final feliz ou no final triste? Hoje eu fiz essa pergunta para a pastora Milena. Eu acho que todo bom cristão que realmente está caminhando para o céu, a resposta é a mesma. O meu filme é de superação. Vocês estão me entendendo, irmãos? E aí, qual que seria seu filme? Qual o final dele? Pastor, o final do meu filme hoje seria triste. Seria um filme horrível.
Ninguém gostaria de se parar no meio do caminho, pastor. Isso reflete um pouco do tempo que nós estamos, o que estamos fazendo com o tempo. Aí o que eu quero que você entenda é o seguinte, irmão, porque está acabando o tempo. Sinais importantes que muitos não querem enxergar na Bíblia estão acontecendo. Eu não estou falando de enchente, eu não estou falando de terremoto, não. Eu estou falando mente, coração de pessoas. São os sinais mais visíveis do arrebatamento. Comportamentos. Há homens amantes de si próprio. Sai de onde? Dentro da igreja. Onde estão essas pessoas? Dentro da igreja. Pessoas dentro da igreja dando ouvido a doutrinas de demônios e ensinos de demônios. Aonde? Dentro da igreja. Então preste bem atenção que o tempo está esgotando. Jovens, adolescentes, vocês se preocupam com arrebatamento, de ir para morar no céu, ser no inferno? Vocês entendem isso? Tem medo de morar no inferno? Quer ir morar onde? Amém. Nem todos responderam, mas os que responderam, que bom que vocês responderam. Os outros, eu acho que ficou na dúvida. Mas preste bem atenção. Você precisa acelerar. Você precisa apressar para utilizar o tempo que lhe resta. Vocês estão me entendendo, irmãos? Essa é uma mensagem para você refletir, porque é muito importante. Você precisa apressar para utilizar o tempo que lhe resta, porque resta pouco tempo. A Bíblia tem mais ou menos 2000 anos que ela foi escrita. E 3 versículos eu quero transmitir para você. O primeiro é em Efésios 5,16, onde fala: remido o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo quer dizer diminuir o tempo. Mas isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás, aonde dizia que o tempo seria diminuído, seria abatido, porquanto os dias são maus. Aí Mateus 24, versículo 22 dizia: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Romanos 13, 11 diz assim o texto: e isto digo, conhecendo o quê? O tempo. Hoje foi falado uma coisa importante aqui na escola dominical, que tem muita gente que está vindo na igreja, só é fé, tem que ganhar dinheiro, Deus tem que dar, Deus tem que fazer. Irmãos, observe o tempo. E diz, olha, e isso digo, conhecendo o quê? Nem todos conhecem o tempo. Tem pessoas que vivem no automático dia após dia, semana após semana. Eu me preocupo particularmente agora, a minha vida como servo de Deus, eu me preocupo o dia que eu não produzo, nem a semana que eu não produzo. O dia que eu canso demais e não consigo orar. O dia que eu deixo de ler a Bíblia. Quando põe na minha cabeça, estou tão cansado que não consigo nem levantar para pegar um livro, uma Bíblia para ler. Não consegui tirar um período de qualidade de oração. Tem pessoas, irmão, que não está nem aí, o negócio dele é trabalhar, é comer, é fazer, é ir, passear, é ir lá e voltar, andar. Ele não preocupa com o tempo. E o seu tempo está acabando. Muitos de nós aqui já estamos envelhecendo, chegando perto aí da terceira idade, quase entrando no grupo aí da terceira idade da igreja, aumentando o número do grupo. E não estamos preocupados com o tempo, irmão, nós estamos preocupados com o dinheiro. Conhecendo o tempo, que já é hora de... É hora de despertarmos de quê? O que é sono? É quando você não consegue enxergar o tempo. Porque quando estamos dormindo, para nós acordarmos e saber que hora era, nós precisamos de um despertador. Para você despertar de um sono e saber em tal hora que você tem que chegar, é despertador. Então espiritualmente há muitos que dormem. Há muitos que estão dormindo e não estão utilizando o seu tempo com foco, com aliança, não estão focando no que Deus os escolheu para fazer. E diz assim o texto: porque a nossa salvação está agora mais perto de nós
do que quando aceitamos a fé. Isso há 2000 anos atrás. Aí você imagina hoje. Pense hoje isso. Está chegando. Está perto. O tempo está acabando. E quando eu falo de tempo acabar, eu não estou te assustando não, porque eu não quero te assustar. Eu só quero aqui nesta noite que você entenda. Olha para mim, por favor. Eu quero que você entenda que está na hora de você utilizar com sabedoria o tempo que lhe resta. O tempo que lhe resta como pastor, como obreiros, como músico. O tempo que nos resta como igreja na terra. O tempo que nos resta aqui na terra, irmão, para pregar o Evangelho. Seja nós perdendo nossa vida, Jesus levando, ou seja, o tempo acabando. Jesus nas suas últimas horas, Ele cumpriu sua missão, Ele glorificou ao Pai, salvou a humanidade, deu dons aos homens, subiu ao céu, e está aguardando neste momento, somente uma voz de comando do Pai, dizendo, pode buscar o resultado do teu trabalho. E o resultado do trabalho, irmão, é você e eu. Este trabalho de Cristo está expresso em nós, na igreja, em cada um de nós, é expresso o trabalho de Jesus. Fique de pé, por favor. E eu tenho um conselho para te dar nessa oportunidade. Eu tenho um conselho para dar para você. Diga para o seu irmão assim, irmão, e aí, está entendendo? Ele te respondeu ou não, irmão? Respondeu? Está entendendo? Você vai aproveitar esse tempo ou vai desperdiçar esse tempo? Eu tenho um conselho para te dar, meu irmão. O meu conselho para você, você precisa aprender a conhecer o tempo. O apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, agia, agora que sou homem, deixei as coisas de menino. Amadurecer dói. E uma das preocupações que eu mais tenho, e eu quero dar mais uma vez esse conselho, se tudo que você aprendeu sobre Deus não te mostra Cristo, esqueça o que você aprendeu. E se tudo que você aprendeu de Cristo não aponta para o Pai, esqueça o que você aprendeu e aprenda novamente. Nós não precisamos, irmão, carregar algo que não está nos beneficiando. Não somos obrigados a carregar um ensino que não nos leva a lugar nenhum. Ou uma cultura que foi implantada em nós, que não nos está fazendo crescer. Que não nos está fazendo, irmão, viver o sobrenatural. Eu sei que tem muita gente aqui que está impactada. Eu sei porque tem muita gente me procurando, conversando e falando comigo. Pastor, Deus está falando comigo demais. E não só uma ou duas pessoas. Mas são pessoas que estão entendendo que está chegando um tempo diferente. Época diferente. E duas coisas vão te atrapalhar, irmão, muito. Escute o que eu estou dizendo para você. O teu cansaço e o teu passado está destruindo vidas nessa igreja. Cansaço físico, isso estou falando. A desorganização de famílias nas suas casas está destruindo sua vida espiritual. A vida de um crente começa dentro de casa, na organização do seu lar, na administração do seu lar. Passado é sofrer duas vezes. O teu passado não precisa de você. Por isso não fica aquela conversinha, porque eu já tenho tanto tempo de crente, quando eu era lá na igreja, quando eu fiz, eu estou aqui. Não, essa conversa não existe, irmão. Isso é orgulho só para você.
Não adianta nada falar do passado e não viver o presente que Deus quer que nós vivemos. O teu passado não precisa de você, o que precisa de você é o teu futuro. O teu cansaço, irmão, por causa do dia a dia, está destruindo sua vida espiritual e sua comunhão. Essas três coisas, desorganização familiar, passado, é uma doença que nós temos que expulsar do meio dessa igreja. Cristo nunca decepcionou ninguém aqui, irmão. Cristo nunca decepcionou um crente de Águas Lindas. As tuas expectativas errôneas que te enganou. A tua soberba que te levou a se perder. O seu orgulho que te levou a perder. Teu cansaço te impede de viver e de ter ação para viver o novo de Deus. O seu tempo está acabando. E quando eu digo que está acabando mesmo. Porque Deus já tem esperado muito tempo de muitos aqui uma resposta à altura do chamado. Deus não prejudica a sua obra por causa de homens. Deus levanta outros. Ninguém é insubstituível em igreja. Ninguém é dono de igreja, é Cristo. E Ele nos deu uma missão. Se você está aqui nesta noite é porque você tem uma missão, amém? Você tem uma missão. E essa missão será cumprida dentro do tempo que lhe resta. Essa missão será cumprida no tempo que lhe resta ainda. Mas o problema é que nós temos pegado esse tempo e aplicado em lugares errados, em conversas erradas, em momentos errados, em visões erradas, em focos errados. Está na hora de se organizar a sua vida, meu irmão. Se libertar do teu passado, larga esse passado para lá e siga para frente. A única coisa que você não vai conseguir abandonar do seu passado é pecado não confessado. Você pode tentar o que for, ele não vai te abandonar. Tem que confessar o pecado. Vim, pastor, pastora, minha situação é essa, eu aprontei, eu fiz, eu errei, mas eu preciso de me libertar. E falar com palavras, irmão. Pecado tem nome. Adultério, prostituição, roubo, pecado tem nome. Pecado tem nome. Nunca mudou o nome, não. Pecado tem nome. Aí sim você consegue abandonar o pecado. Agora tem pessoas que estão pregadas no passado porque alguém me feriu, porque alguém me machucou, porque alguém fez isso. Não, pelo amor de Deus. Se existe uma coisa que não pode acontecer em nós, não pode ter nada entre você e Deus. Nada, é você e Ele. Nada. Cansaço só te atrapalha. O que eu faço? Vai dormir mais cedo, irmão. Larga celular. Organiza a sua vida, organiza o seu final de semana, organiza os dias que não tem culto. Vai descansar. Larga o celular, larga essa porcaria em nome de Jesus. Vai descansar, irmão. Não leva celular para a sua cama se você não consegue se controlar. Desliga essa porcaria, põe na sala e vai dormir com o teu cônjuge, vai dormir com a tua família, vai descansar a sua cabeça. Desliga do trabalho, desliga do mundo. Você precisa de usar o teu tempo para cumprir o que Deus te deu para fazer. O que Deus está te chamando para fazer. O que Deus está te chamando para realizar. Eu preciso terminar essa mensagem. O meu conselho, pega o tempo que lhe resta e dedique por inteiro nele. Dedique-se por inteiro no tempo que Deus tem ainda na sua vida, meu irmão. O tempo que lhe resta. Se lance no desconhecido de Deus. Se lance, Senhor, eu quero entrar no desconhecido do Senhor, aonde eu nunca cheguei, aonde eu nunca toquei, aonde o meu pé nunca foi. Eu quero adentrar um ambiente diferente, Senhor. Eu não quero nada entre eu e você. Eu quero estar com o Senhor face a face. Eu quero ser tocado. Eu quero utilizar o meu tempo com qualidade na sua presença. Levanta, acorda, pois é hora. O meu conselho para você é que você viva o tempo que lhe resta sendo leal. Viva o tempo que lhe resta cheio do Espírito Santo.
Viva o tempo que lhe resta sendo espontâneo na adoração. Viva o tempo que lhe resta sendo quebrantado diante de Deus. Viva o tempo que lhe resta avivado. Isso é inglês, né? É hebraico, é avivado, irmão, avivado. O que é avivado, irmão? Crente vivo. Dá glória a Deus, dá aleluia, mistura lá aleluia, glória a Deus com língua estranha, canta, levanta a mão, pula, dança. Ele está avivado, está cheio. E aonde estão esses? Eu estou perguntando agora, onde estão esses? Pastor, mas eu sou cheio de... Bom, a mesma a gente sendo fala, a gente tem que ser avivado. Mesmo a gente sendo... É a presença do Deus vivo. Eu quero passar o tempo que me resta avivado. Eu não quero ser um morto na presença. Eu não quero ser uma pedra de tropeço na minha igreja. Eu quero ser avivado, quebrantado. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero poder transbordar a glória. Viva o tempo que lhe resta disposto, cheio de ousadia na presença. Uma das coisas que eu sinto falta aqui é crente ousado. Crente ousado, pastora Milena. Aqueles crentes ousados na presença de Deus, profeta. Aqueles crentes que transbordam e a glória desce sobre eles. Siga o tempo que lhe resta sendo humilde. Sendo uma pessoa que gera outras vidas. Frutífero, pacificador no meio dos irmãos, que cura e que liberte os outros, que salva e que busca. Pode organizar lá, Bíblia, por favor. Glorifique a Deus com todo o teu ser, meu irmão, com todas as suas forças, com todos os seus recursos, com todo o seu entendimento. Use o tempo que lhe resta para mudar o final do seu filme. Como é que vai acabar o teu filme? Sou um rebelde, sou um desleal. E terminou, e morreu o rebelde, e morreu o desleal, e morreu resmungando, morreu murmurando. Acabou sendo custoso, só dava trabalho, era um problema. Muda a história, muda o final do teu filme. Ele venceu, ela venceu, ele venceu, ele suportou, ele passou, superou, ele conquistou, ele venceu, aleluia. E o é interessante que eu orava a Deus essa semana. Foi que dia que eu vim aqui para a igreja, pastor Milena, para mim orar? Foi quinta. Na quinta de manhã eu vim orar para Deus e Deus dizia para mim: o problema de muitos que orava pela igreja é que eu vou lá, toco no coração, eu toco na mente, eu toco no coração, eu derramo uma carga de poder, mas quando sai do meu ambiente, volta a ser o que era antes. O fogo apaga, a paixão some, a unção é desprezada por causa de conversa, irmão. Cuidado com tua língua, a tua língua está te levando para o inferno. Cuidado, pelo amor de Deus, cuidado com tua língua. A tua língua está tocando em lugar que você não pode tocar. Dedique a sua vida. Um pouco tempo lhe resta. Vai usar onde? Vai usar o seu tempo que lhe resta onde? Em que? Deus vem e te toca, toca seu coração, toca sua mente, mas você sai lá para fora e você perde o ambiente. O ambiente que nós vivemos aqui na igreja de glória, de poder, irmão. Esse ambiente tem que ser levado para fora. Tem que ser levado para a sala da tua casa, para a cozinha, para a mesa, para o quarto, para o teu trabalho. Sabe, irmãos, às vezes você pode ter vindo com a expectativa aqui, daquela mensagem, disso aqui, daquilo ali, mas Deus sabe o que está falando com pessoas aqui.
Na semana passada, quantas pessoas procurou, a pastora Milena me procurou dizendo, aquela palavra de domingo passado, ela esquadrinhou minha vida, ela falou minha vida, ela disse tudo sobre mim, era para mim. E como que Deus falou com várias pessoas? Nós temos pouco tempo que nos resta, irmão. Eu quero orar por você. O que você vai fazer com o tempo que lhe resta? Pode ser o último dia. Pode ser o último dia seu, irmão. Pode ser o último dia da humanidade. E qualquer desculpa que nós vamos dar, o pastor Milena já adiantou aqui, não tem como dar desculpa. Olha para mim, por favor, eu quero dizer algo muito importante para você. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua vida, da tua história. O problema é que você tem tentado solucionar teus problemas com as tuas próprias mãos e não confiando em Deus. Levanta a tua cabeça nesta noite. Levante a bandeira do Evangelho. Levante a bandeira da comunhão, irmão. Toma uma posição na sua vida e siga adiante. Jesus voltará para buscar a igreja. E quando Ele voltar, vai te encontrar fazendo o quê, meu irmão? Se Ele voltar depois do culto, vai te encontrar fazendo o quê? Se Ele te encontrar, vai te encontrar fazendo o quê? Se Ele voltar, vai nos encontrar fazendo. Ou se Ele me chamar hoje, te chamar hoje, vai te encontrar fazendo o quê? O que você estará fazendo se Deus tirar o fôlego da tua vida? O que Ele vai te encontrar fazendo? Mas eu tenho orado a Deus, sabe para quê? Para que o mesmo testemunho que o Senhor expressou de Noé e de Jó seja também o da sua vida. Que Jesus olhe lá do céu e diga: meu filho, a minha filha, fiel, temente a mim, não se desvia do mal. Feche teus olhos e estenda as suas mãos. E se você quer tomar uma nova posição na sua vida, irmão, a oração vai ser: Senhor, me ajude a entender o tempo. E eu quero utilizar o meu tempo totalmente para Ti. Soberano Deus e eterno Pai, todos os corações neste momento ligados no propósito da oração. E nós oramos, Senhor Deus, para Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós precisamos, Senhor Jesus, compreender os tempos e saber que o tempo de hoje é o tempo que o Senhor nos escolheu para vivermos de uma maneira diferente, Senhor. Nós sabemos que hoje é um tempo de cura, de recomeço, é tempo de salvação, tempo de restauração. Que o Senhor Deus ajude cada um aqui, Pai, a compreender a Tua palavra, e que eles venham se levantar para fazer segundo o Teu querer e expressar, Senhor Deus, toda a Sua bondade e a Sua graça. Que a vida de todos aqui presentes, Senhor Deus, sejam tocadas por Ti, e que o Senhor, Pai, que o Senhor venha ajudá-los para que eles consigam, Senhor Deus, a responder ao Teu chamado. Que cada um possa mudar onde precisa, Senhor Deus. Que possamos ajustar nosso tempo, nosso período da Sua presença. E que venhamos dedicar nosso tempo que nos resta, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Toque agora, Pai, cada pessoa aqui. Nos ajuda, Senhor Deus, a organizar nossa vida nas nossas casas. A organizar, Senhor Deus, o nosso tempo nas nossas famílias. Ajuda nós a nos organizarmos para nos livrarmos de qualquer alienação com o passado. Nos ajuda, Senhor Jesus, a sermos curados, a descansar, Pai. Nós precisamos fazer a obra do Senhor, a missão do Senhor nos deu aqui na terra. E precisamos aproveitar o tempo. Que o Senhor dê agora neste momento para cada um sabedoria e conhecimento dos tempos, para que possam viver segundo o seu querer e não segundo as suas próprias vontades. Visita a Tua igreja, abençoa o Teu povo.
E se você pode erguer tua mão para o céu, irmão, e começar a dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Se nesse momento você pode erguer sua voz para o alto, para o Senhor Jesus, e dizer: Senhor, eis-me aqui, Jesus. Eu quero viver meu último tempo na terra. Nós não sabemos quanto tempo é, Senhor, mas nós queremos viver intensos na sua presença. Deus tem te chamado há tanto tempo, Deus tem te tocado, Deus tem falado contigo, porque ainda insiste em fugir. Quem disse que o teu lugar é onde você está caminhando? O teu lugar é na presença, o teu lugar é envolvido, o teu lugar é na casa de Deus, é fazendo a obra de Deus. Quem disse para você que o teu lugar é onde você está frequentando? Que a sua aliança não se quebre neste lugar. Que a sua aliança não se quebre ao sair desta igreja, ao você encontrar com pessoas. Que a sua aliança não se quebre nessa semana, mas que você permaneça firmado na rocha que é Cristo. Você pode dizer amém?